Vai começar o terço final do Brasileirão Feminino Série A1. 10 rodadas já se passaram, faltam 5 pra gente conhecer as 8 equipes classificadas para as quartas de final e os confrontos. E a gente torce, espera, acompanha que o Fluminense esteja entre as 8. Nosso papel agora nesse vídeo é analisar como foi a 10ª rodada. O ponto que o Fluminense conquistou foi valioso? Deveria ter vencido? Os outros resultados ajudaram, atrapalharam? Enfim, vamos fazer uma análise da rodada 10 e já projetar esse último terço, tá? Já projetar a próxima rodada. Tem Fla-Flu em Moça Bonita, então a gente tem bastante coisa pra conversar aqui. Chega, por favor, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like, que é muito importante pra galera saber como tá o nosso campeonato. Galera que gosta de acompanhar só na hora decisiva, chegou a hora decisiva. Agora é Fla-Flu, é terço final, vambora. Prévia de mata-mata, já tem Copa do Brasil, mas o assunto aqui é 10ª rodada. Vou botar a tabela na tela aí pra gente. Sabe que a nossa tabela aqui no canal Time de Guerreiras é simulador também, né? Então, essa não é a tabela, porque a gente vai analisar os jogos da 10ª rodada juntos aqui, botando os resultados aqui e vendo a influência na tabela. Deixa eu ir pela ordem cronológica. O primeiro resultado foi São Paulo 0, Fluminense 0. Se enfrentaram sexta-feira. Esse resultado levou o Fluminense aos 13 pontos, não recolocou no G8, mas é um ponto importantíssimo, porque você vai lembrar que o G5 é um grupo de times muito mais forte do que os restantes. Na minha análise, na análise de várias pessoas que cobrem futebol feminino. As 4 equipes paulistas e o Cruzeiro, que está surpreendendo mais que todo mundo, está liderando a competição no momento. Então é um ponto que quem assistiu a transmissão aqui no canal viu que eu falei antes da bola rolar que eu assinava o 0x0. Assinava o 0x0. Acabou que no final eu saí revoltado com o 0x0, porque o Fluminense estava com uma jogadora a mais desde os 20, 25 do primeiro tempo. Ainda assim é um ponto que quando você olha na matemática, quando você vai olhar a tabela, pô, o Fluminense classificou. Pô, onde vem um ponto aqui inesperado que ajudou o Fluminense? Esse jogo é um deles. O Fluminense conseguiu ponto assim contra o São Paulo, contra a Ferroviária, contra o Corinthians, mas esse contra o São Paulo, pra mim, também não há de se descartar por ser reta final. Beleza? Então, foi o primeiro jogo, foi esse 0x0. Aí, no sábado, vieram Flamengo 4 e Real Brasília 0, resultado ruim pra gente, né? A gente tava 3 pontos do Flamengo, o Flamengo abriu de novo mais 3, agora são 4. A gente não ultrapassa o Flamengo em caso de vitória na próxima rodada ainda, né? Depois, Palmeiras e 3B, 4x2 Palmeiras, não faz diferença pra gente, vou colocar aqui, mas não muda a nossa vida. Juventude Internacional 1x1, mesma coisa, não muda a nossa vida, essa briga daqui pra baixo. Afasta mais o Inter, né? O Inter é muito improvável que o Inter consiga chegar nessa briga. Porque eu imagino que o corte do G8 vão ser 22 pontos na minha cabeça. De 21 a 23, mas você botando na média 22. O Inter tá com 10 pontos, faltam 5 jogos. O Inter teria que fazer 12 pontos em 15. Eu acho bem improvável o Inter chegar nessa briga. Mas, olhando aqui a distância bruta, são 4 pontos, né? Então, se fosse pra escolher um placar nesse jogo, era melhor que o Inter não vencesse mesmo e não venceu. Cruzeiro e Bahia, 1x0 Cruzeiro. Excelente resultado do Cruzeiro pra gente. Segura o Bahia com 14 pontos aqui. Bragantino e América Mineiro. Cara, aqui sinceramente eu não sei o que era melhor. Se era o Bragantino vencer pra segurar o América e embolar todo mundo junto, ou se era melhor o América vencer pra disparar e tirar o Bragantino da briga. O fato é, o Bragantino ganhou 2x0. O Bragantino passa o Fluminense, o Bragantino derruba o Fluminense mais uma posição, o Fluminense cai pra 10ª. Ferroviária e Corinthians, não muda a nossa vida, mas foi 1x1. Sport Grêmio, calma que eu fiz besteira. Sport Grêmio é a mesma coisa que eu falei de Juventude e Inter. Não importa tanto, mas é a mesma coisa. O Grêmio tá um pouco distante, garante que o Grêmio vai continuar um pouco distante. O Grêmio tá com 3 pontos aqui do G8, mas a conta é aquela que eu te falei, 22 pontos. Vamos botar 21 pra ser bonzinho, tá? O Grêmio teria que fazer 10 pontos em 15. É uma campanha um pouco mais ousada. Ainda assim, eu já acho que não dá pra tirar Inter e Grêmio da briga, não. Aí, vamos lá. O que esses resultados dizem pra gente aqui? O que esses resultados dizem pra gente? Aquela nota de corte que a gente tinha, de 23 pontos pra ficar entre os 8, por que eu acho que ela não existe mais? Porque era 23 pontos num contexto onde 3, 4 times brigariam pelas últimas 3 vagas, 6º, 7º e 8º. Agora a gente tem na briga Flamengo, América Mineiro, Bragantino, Bahia, Fluminense e um pouco mais por fora Grêmio e Inter. 7 times pra 3 vagas, tirando o ponto entre si. Então eu acho que esse corte de 23 tá alto. Eu acho que com 22 vai passar. Talvez com 21 passe também. 20 eu já acho bem improvável, mas 21 eu acho que é possível. Na minha cabeça é o seguinte, 23 é certo que passa, 22 é provável, né? 22 é provável, e 21 tem chance. Na minha cabeça o recorte é esse.
23 crava, 22 é provável, 21 tem chance. Né? Aí, olha só, vamos olhar só pro Fluminense agora. O Fluminense tem 13 pontos, 10 jogos cumpridos. Faltam 5, teria que fazer pra 21, teria que fazer 8 pontos em 15. Vamos pra 22, teria que fazer 9 pontos. 9 pontos são 3 vitórias. Vamos procurar essas 3 vitórias. Aqui estão os jogos do Fluminense. Dá um zoom aqui. Mas antes, só te pedir uma ajuda aqui no meio do vídeo, rapidinho, cara. Tá vendo o Life Pix aqui? Que sempre tem? A meta dele ainda tá a viagem pra Cotia pra transmitir São Paulo e Fluminense pelo Brasileirão Feminino. Foi a última rodada, né? Eu deixei essa meta aqui porque a próxima viagem é só daqui a um mês pra transmitir o jogo contra o Palmeiras lá em Barueri. Então ainda falta um mês. Eu ainda vou comprar, ainda vou avaliar preço de passagem e tudo. E a meta pra São Paulo não foi batida, o jogo contra São Paulo. Então eu vou manter ela aqui mais um pouquinho, cara. Se você puder ajudar a pagar essa viagem, ela custou aqui R$724 e a galera ajudou com 533. Qualquer valor que você puder ajudar a gente a bater essa meta e ter feito com que eu não tenha pagado pra trabalhar, eu tô aceitando, porque a verdade é essa. Esses jogos fora eu pago pra trabalhar. Eu tô pagando pra ir lá trabalhar. Conto com a ajuda de vocês, tá? Qualquer valorzinho, como eu sempre digo, nem que seja os 24 centavos aqui, ó, que estão faltando pra arredondar. Se você puder mandar 24 centavos, eu já vou ser muito grato e vai ajudar muito o projeto, tá? Por favor, qualquer valor contribua. Agora sim, vamos voltar com o tema do vídeo. Considera essa coluna aqui, tá? Porque essa coluna aqui era o que eu tinha planejado. Esquece essa. Vamos olhar só pra essa da direita aqui. Contra São Paulo, o Fluminense fez um pontinho. Calma aí. Aqui, agora sim. Contra São Paulo, o Fluminense fez um pontinho e foi a 13. Restam Flamengo, Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Real Brasília. Em casa, Flamengo, Grêmio e Real Brasília. Fora, Bragantino e Palmeiras. 3 vitórias. Onde estão essas 3 vitórias? Pra mim, tem 2 jogos aqui óbvios que o Fluminense não pode negociar não vencer. Que é Grêmio em casa, Real Brasília em casa. Esses 2 jogos não pode negociar. Aí agora, ou tem que arrumar mais uma vitória, que eu não vou nem considerar ser contra o Palmeiras fora. Tem que ou ganhar do Flamengo, que pra mim era o cenário ideal, tá? Porque além de você ganhar do Flamengo, você tinha um concorrente direto. O Bragantino também é. Mas o Flamengo é mais. O Bragantino eu não sei se vai ter força de ficar nessa briga até o final. O Flamengo vai. Trouxe a Rosana Augusto agora, reformulou o time, o Flamengo tá bem. Então, pra mim, essa terceira vitória, que cronologicamente seria a primeira, teria que vir contra o Flamengo. Mas, contra o Bragantino também não é nada irreal. O problema é que é fora de casa. Só que Flamengo é clássico, tem a dificuldade do clássico, e Bragantino tem a dificuldade de ser fora de casa. Então, Grêmio e Real Brasília tem que vencer e tem que arrumar a terceira vitória contra Flamengo ou Bragantino. Existe um cenário onde você empata o Fla-Flu, empata o Bragantino, fica com 21 e tem chance de passar. Não é garantido, mas tem chance. E aí, quem sabe, belisca um pontinho contra o Palmeiras também, né? Basicamente é isso, vai a 22. Fato é, o Fluminense só pode se dar o luxo agora de mais 2 derrotas, né? Porque, por exemplo, ganha do Flamengo, perde pro Bragantino e perde pro Palmeiras, daria pra passar ainda. É complexa a situação, tá? É complexa. Foi o que eu te falei. Grêmio e Real Brasília não dá pra negociar. Esses jogos têm que ser vitória. Aí é o seguinte, sexta-feira é Fla-Flu. Se o Fluminense ganha, bota uma tranquilidade pro Fluminense jogar. Porque depois do Flamengo vem data FIFA. Esses jogos contra Bragantino e Grêmio vão ser mais pra frente. O Fluminense vai ter uma parada de uns 10 a 12 dias pra treinar e se recuperar. Os outros times também, né? Mas o Fluminense vai ter essa parada. O Fluminense ir pra essa parada tendo vencido o Flamengo, dá uma tranquilidade maior do que tendo perdido. Porque se perde pro Flamengo, vai pra data FIFA sabendo que tem que ir pra Bragança ganhar o jogo. Porque não pode contar com vitória contra o Palmeiras, que é muito mais difícil. Se perde pro Flamengo, vai passar a data FIFA inteira sabendo que tem que ir pra Bragança ganhar o jogo. Que não dá pra ir pra lá pra negociar empate. Se vence o Flamengo, vai pra Bragança um pouco mais tranquilo. Sabe que pode jogar pelo empate. Um empatezinho aqui contra o Bragantino, contando com vitória contra a Grêmio e Real Brasília, botaria a gente com 23. Né? Então esse Fla-Flu, cara, já é decisivo por si só. Por ser Flamengo, por ser Brasileirão. Esse contorno de classificação aqui deixou a situação, nossa, tensa, tá? E o Fla-Flu é o único jogo da sexta, 9 da noite. Então muita gente vai estar assistindo. É um jogo pro Fluminense vencer. É importante pro projeto essa vitória aqui, tá? Porque muita gente vai estar vendo futebol feminino pela primeira vez do Fluminense, porque é um jogo em destaque do Sport TV. Talvez uma galera vá pra Moça Bonita por ser clássico, né? Pessoal de organizada, não sei. Então esse é um jogo que a vitória é decisiva pro projeto do futebol feminino, tá? Vamos dar uma simulada na próxima rodada antes de fechar o vídeo? Pra ter uma ideia, né? Vou botar aqui o Fluminense vencendo. O Fluminense é o primeiro jogo da rodada, né? 1-0 no Fluminense. O Fluminense entra no G8, volta pra 7º, encosta no Flamengo, né? Os jogos dos adversários, vamos dar uma olhada.
O América visita o Real Brasília. Difícil imaginar que o América não vai vencer esse jogo, né? Muito mais provável que o América vença esse jogo. O Bragantino visita o Grêmio. Nossa, confronto direto. Meu Deus do céu, não sei nem o que projetado aqui. Vou pra projetar a vitória do Grêmio só porque é em casa. E aí o Grêmio, ó, volta aqui pros 14 pontos, ó. Empatou com o Bragantino e com o Bahia. Que mais? Bahia pega o São Paulo. Jogo difícil pro Bahia também. Inter pega o Palmeiras. O único time desse bolo que tem jogo tranquilo é o América. O único time que tem jogo tranquilo aqui é o América. E é até difícil simular os outros jogos, cara. Inter e Palmeiras, eu acho que... Vamos botar o pior... Não, acho que o Inter não ganha, não. Vamos botar um empate pro Inter. Bahia e São Paulo... Não duvidaria do Bahia ganhar, não. Não é favorito, mas eu não duvidaria. Vamos botar a vitória do Bahia. Então, olha só. Eu desenhei um cenário aqui com resultados bem possíveis, que é o Grêmio ganhar o seu jogo, o Bahia ganhar o seu jogo, o América ganhar o seu jogo e o Inter empatar contra o Palmeiras. E o Fluminense, mesmo vencendo o Flamengo, fica fora do G8. Você imagina se o Flamengo ganhar. O Fluminense vai pra 11º nesse cenário aqui. E se o Inter me inventa de ganhar o Palmeiras, o Inter empata com o Fluminense em pontos ainda. Então olha só o que pode se desenhar essa rodada se o Fluminense não ganhar o Flamengo. Aí agora, só pra também desenhar o melhor cenário, vamos projetar aqui Grêmio e Bragantino. Grêmio e Bragantino é melhor que o Grêmio vença pro Fluminense mesmo. Na verdade, um empate, eu acho. Empate é melhor pro Fluminense. Real Brasília e América. Vamos botar uma vitória mágica do Real Brasília aqui, milagre. E o Palmeiras fazendo o lógico que é ganhar do Inter. Esse é o melhor cenário, né? Faltou algum time? Não, né? Não. Esse é o melhor cenário. O Fluminense volta pro G8. Ainda atrás... Não, falta tirar o Bahia, né? Bahia perde pro São Paulo. O Fluminense volta pro G8 em 7º. Né? Ainda atrás do Flamengo, mas passa todo o resto. Passa Bragantino, passa América, passa Bahia. E afasta Grêmio e Inter. Né? Só que ainda assim, o Fluminense vencendo o jogo, no melhor cenário, ainda fica um ponto de saída do G8. Enfim, deu pra ver a importância dessa próxima rodada, né? Você vai acompanhar essa próxima rodada aqui no canal Time de Guerreiros, transmissão do Fla-Flu direto de Moça Bonita, você sabe muito bem. A partir das 8, a gente tá ao vivo, começa o pré-jogo lá direto do estádio. Todas as informações, escalação, clima, ambiente, torcida, entrevistas, transmissão do jogo em áudio. Então você assiste no Sport TV e deixa o áudio com a gente. Transmissão tricolor, do jeito que você merece, do jeito que elas merecem. Torcendo pro Fluminense, alguém que conhece as jogadoras do Flu narrando a partida, né? Eu não sei narrar, eu narro de improviso, mas eu conheço o time do Fluminense, então não vou errar nome de jogadora, vou entender uma mudança tática que o Hoffman faça, vou entender a escalação, estratégia, isso tudo, esse contexto todo você sabe que você vai ter aqui numa transmissão clubista do Fluminense, tá? Pedir mais uma vez pra você deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal pra gente bater nossa meta de 5 mil inscritos ainda em maio. Lembrar você, caso você possa, de ajudar a gente a terminar de pagar a viagem da última rodada, que foi contra São Paulo lá em Cotia. Por favor, ajude a gente a bater o quanto custou, tá? Vou deixar a meta aqui até o final do mês pra gente conseguir bater isso. E nos vemos mais tarde. Tem live aqui no canal sobre vôlei, você que tá sedento pelo vôlei. Mais tarde a gente vai passar pelo elenco da próxima rodada. Vamos olhar nome a nome, dar uma avaliada, fazer um desenho do time titular e time reserva, se o time tá bom, se o time tá ruim, se dá pra melhorar, enfim. Mais tarde é uma live sobre elenco do vôlei pra temporada que vem, beleza? Nos vemos a qualquer momento, um beijo, um abraço a todos e valeu!